Você está preparado para o que está por vir? Em um mundo repleto de enganos, você consegue distinguir a verdade? A mensagem do terceiro anjo é mais do que um alerta. É uma oportunidade de mudança. O amor de Cristo nos chama, mas só os humildes poderão ouvir. A última chance de se alinhar com a verdade divina está diante de nós. A verdade será revelada. Prepara-se. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Cristo esteja com todos. Hoje lhes convido a refletirem sobre uma das mensagens mais solenes e urgentes para o nosso tempo. A mensagem do terceiro anjo. Quando Jesus falou sobre os últimos dias, ele advertiu sobre as armadilhas espirituais, dizendo: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Isso podemos encontrar em Mateus 24, versículo 4. O amor de Cristo nos chama ao entendimento, à vigilância, à prontidão para enfrentar o que está por vir com muita firmeza e fé. Então, queridos, mais de um século atrás, um dos pioneiros, A.T. Jones, abordou esse tema com muita profundidade, falando das mudanças que aproximariam o mundo da perseguição e da opressão religiosa. Mas o que ele advertiu não era apenas para a sua época. Hoje, com a luz da palavra e os sinais que vemos ao nosso redor, percebemos que esta mensagem é um chamado para nós. E entenda que a minha meta ou a nossa meta não é apontar dedos, nem julgar ninguém. Quem tem esse direito é Deus. Mas o objetivo é despertar corações para a verdade e o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Salvador. A mensagem do terceiro anjo é uma advertência poderosa. Mas Cristo nos ensina que a verdade só pode ser plenamente recebida por aqueles que têm um coração humilde. Como o apóstolo Paulo nos lembra, o conhecimento incha, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8, versículo 1. O propósito de Jesus nos chama a depender completamente da sua sabedoria divina e não das doutrinas e tradições humanas que surgem ao longo do tempo. Imaginem que tentamos colocar vinho novo, que representa a pureza do Evangelho, em um odre velho, cheio de preconceito e conceitos humanos. Como disse Jesus em sua palavra em Mateus 9,17, que o odre se rompe e o vinho se perde. Então, hoje nós somos desafiados a abandonar as fórmulas do mundo para que Cristo nos encha com sua verdade. Em 2024, estamos cercados de verdades e teorias que tentam diluir o verdadeiro significado do Evangelho.
A meio a essas abundâncias de informações, precisamos nos apegar à palavra de Deus com humildade. Muitas vezes, o sistema secular, em busca por resposta, tem criado ídolos de conhecimentos e filosofias passageiras, algo que nos desafia a manter nosso foco na simplicidade e na profundidade da mensagem de Cristo. Jesus nos ensinou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Um princípio que protege a liberdade de cada um a adorar a Deus conforme sua consciência. No entanto, o pioneiro Jones e outros pioneiros adventistas advertiram que nos últimos dias veríamos uma união entre poderes políticos e religiosos, resultando em um sistema de adoração forçada, semelhante ao que Apocalipse 13:12 descreve, e exercia todo o poder da primeira besta na sua presença. Amigo, recentemente um artigo no The New York Times destacou que nos Estados Unidos da América e em outras nações, políticas têm buscado legislar princípios morais específicos, fundindo-se com interesses religiosos. Então, esse tipo de controle é um lembrete de que a liberdade que Cristo nos oferece corre perigo quando o poder humano tenta regular a adoração. Um exemplo bíblico muito específico nós encontramos em Daniel 6, versículo 10. Nos tempos de Daniel, o governo babilônico tentou impor um sistema de adoração, ameaçando aqueles que adoravam a Deus livremente. Então, o exemplo de Daniel é inspirador e muito instrutivo quanto a essa questão que estamos a conversar, a falar aqui hoje. Pois ele permaneceu firme, Daniel permaneceu firme na sua fé, mesmo diante de uma ordem real. Então, que eu e você também possamos permanecer firme, ou possamos ter a mesma convicção em Cristo, defendendo a liberdade que Ele nos deu. Ninguém pode gozar com a nossa liberdade. Então, ao longo da história, Cristo nos tem chamado para uma adoração pura e livre, enquanto poderes terrenos tentam controlar a adoração. Como observamos, o papado historicamente lutou pela centralização da autoridade religiosa. Então, o pioneiro Jones mencionou documentos como Sílabos de Erros de 1864, em que o papado classificou a liberdade religiosa como um erro. Isso evidencia completamente uma tendência preocupante de opor-se à liberdade que Cristo oferece a toda a humanidade. Então, em declarações recentes, o Papa Francisco reforçou a ideia de que a religião deveria ter um papel fundamental nas decisões sociais e políticas. Você pode encontrar isso na fonte da BBC 2023. Então, para muitos, isso pode ser benigno, pode parecer louvável, mas Cristo, o próprio Cristo, advertiu que meu reino não é deste mundo. Você pode encontrar isso em João 18:36. Cristo nunca buscou dominação política, mas ele buscou uma transformação espiritual que só pode vir do coração. Então, assim como na época dos pioneiros, dos reformadores, do pioneiro Jones,
hoje vemos um desejo crescente de unificar as influências religiosas e políticas. Nos últimos anos, políticas na Europa e nas Américas têm criado bases para uma possível centralização do poder religioso. Em Apocalipse 13, versículo 8, somos alertados de que adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Leia bem esse texto, querido. Que nossa lealdade permaneça somente em Cristo e não em sistemas humanos. Irmãos, meu amigo, minha amiga, a mensagem de hoje é um convite ao compromisso total com Cristo. O pioneiro Jones, ao lado de outros pioneiros e reformadores, nos lembrou que tempos de prova viriam para o povo de Deus, mas que com Cristo como nosso guia, podemos enfrentar qualquer desafio que vier. Nosso papel como servos de Deus é proclamar a verdade com coragem, pois o retorno de Jesus está mais próximo do que nós imaginamos. Como Jesus disse em Lucas 12:37, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Este é um chamado ao despertar. É um convite a deixar de lado tudo o que nos impede de viver a verdade tal como ela é. Que possamos consagrar nossos recursos, nossa vida, nossa fé a Deus, porque Ele deu tudo para nós, inclusivamente entregou seu Filho para morrer por mim e por você. Que nós experimentamos que Ele nos guie, ou seja, nos use como instrumento para proclamar a verdade do terceiro anjo. Você que está ali no outro lado, perceba que cada um de nós deve se aproximar de Cristo e que Ele seja o centro de nossa vida, que Ele seja a nossa esperança. Assim como Ele deu tudo por nós, nós devemos entregar tudo a Ele. A mensagem do terceiro anjo é uma oportunidade de proclamarmos o amor e a verdade de Cristo a um mundo que necessita de libertação e esperança. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fazer entender essa mensagem. Mas antes de nós terminarmos, eu te convido a orar. Oremos. Querido Santo Pai, Santo Deus que habita nos céus, obrigado, Jesus, por essa mensagem maravilhosa, por essa mensagem de advertência, Pai da glória. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor perdoe o meu pecado e o pecado deste teu filho, desta tua filha que está ali no outro lado, Pai da graça. E que essa mensagem, Senhor amado, possa ser a mais clara possível, Senhor. Que o Senhor venha em nome de Jesus dar discernimento, entendimento sobre a mensagem do terceiro anjo a todas as pessoas neste mundo, Pai da graça. Por favor, Deus da graça, nos ajuda a estar firme em Ti, viver para Ti, falar do Teu amor todos os dias da nossa vida. Eu oro pedindo o derramamento do Teu Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.